Vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então eu vou subir no monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso
da glória é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia, queridos, que a paz do Senhor esteja convosco. Nós estamos hoje aqui em mais um culto do grupo Defensores da Fé. E eu queria dizer que você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo onde você está. Que Deus possa ter te envolvido, que você possa saber que há tudo sobre Ele. Todas as coisas que acontecem em nossa vida são para Ele e vêm dele também. E nesse momento, para nós darmos continuidade ao louvor, eu gostaria de estar orando por você. Coloque agora na presença de Deus tudo aquilo que tem te tirado, tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Todas as questões, tudo aquilo que tem atormentado a sua vida. Porque nós estamos na presença do grande Eu Sou e nós sabemos que é tudo sobre Ele e Ele pode todas as coisas, amém? Pai, mais uma vez nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, para dizer o quanto nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Senhor, glória nós te damos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor, não importa quanto o mundo tem falado, Senhor, que tudo está dando errado, que tudo está indo para trás ao invés de estar indo para frente. Nós sabemos que o Senhor vem para dizer tudo o contrário disso e dizer que Tu és vida e Tu és vida em abundância, Senhor. Pai, eu coloco estas vidas agora dos meus irmãos, Senhor, que estão Te assistindo neste momento, Pai. Senhor, que nós possamos diminuir aqui, Senhor, para que o Senhor cresça. Pai, que o Senhor derrame, Senhor, a Sua bênção sobre estas vidas, Senhor. Derrame uma porção dobrada, Senhor, de fé sobre as nossas vidas. Que nós possamos crer, Senhor, que dias melhores virão. Porque o Senhor é um Senhor do futuro. O Senhor esteve ontem, o Senhor está hoje, o Senhor estará amanhã. O Senhor diz que a Tua palavra permanece para sempre, Deus. E nós continuamos crendo, Senhor, que o melhor ainda está por vir, Pai. Graças nós te damos. Continua, Senhor, conosco neste culto, Senhor. Ministra a Sua vontade em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, Pai. Toda honra e toda glória nós te damos, porque somente Tu és digno de louvor e adoração, Senhor. Neste momento, quero convidar você, para que você possa se quebrantar na presença do Rei. Nós chamamos a presença do Senhor, e o Senhor diz que ali onde está dois ou mais, clamando a presença dEle, ali Ele estará. E eu creio que Ele, assim como Ele está aqui conosco, Ele está aí com você, com a sua família, onde você está vendo este culto. E eu te convido agora, neste momento, a se quebrantar na presença do Senhor e deixar que você seja um vaso da mão do oleiro. Que você possa deixar que o Senhor pegue agora tudo aquilo que precisa ser mudado de lugar, tudo aquilo que nós precisamos deixar no passado, tudo aquilo que nós precisamos consertar. E deixe que o Senhor te pegue agora nas mãos dele e que ele te quebre como um vaso, que ele te quebre tudo que precisa ser quebrado e ele te molde um vaso novo. Amém?
Paz do Senhor novamente, queridos. Que o Senhor possa ter abençoado grandemente a sua vida através deste louvor, desta adoração que nós fizemos a Deus. E agora, neste momento, nós iremos estar trazendo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações. E eu gostaria de, antes de nós orarmos, estar lendo com vocês, ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 8 ao 10. Amém? E por último de todos, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos por este momento, Senhor. Pai, consagramos as nossas vidas agora na tua presença, no teu altar, para que o Senhor possa nos direcionar, Deus. Pai, nós te pedimos que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos guie através dessa palavra. Dá-nos sabedoria e entendimento dos céus para que possamos compreender o que o Senhor quer para as nossas vidas nesse dia. Senhor, se conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de estar contando para vocês uma história de alguém que nós muito conhecemos, que a Bíblia fala muito sobre ele. E ele era filho de fariseu, ele tinha cidadania de Roma, ele era alguém estudado. Daí já vem o problema, ele era perseguidor. Achava que estava adorando a Deus com o que ele fazia. Porém, quando ele estava para ir perseguir os cristãos, numa determinada cidade, acontece uma coisa miraculosa com ele. E aí você já sabe quem que é? Eu quero falar para vocês que ele estava ali. Vamos ler nossa Bíblia em Atos 9, o 3 e o 4. Em Atos 9, do 3 e o 4. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui nós já revelamos de quem nós estamos falando. E ele era conhecido como Saulo de Tarso. Era a cidade onde ele morava. Mas nós sabemos que depois ele teve o nome dele mudado. E o nome dele ficou... Hoje nós conhecemos ele como o apóstolo Paulo, certo? E o que aconteceu com ele, que nesse encontro que ele teve com Deus, Deus foi até ele.
porque ele estava indo perseguir os cristãos. E Deus vai até ali o encontro dele, Deus fala com ele, Deus se mostra a ele, ele vê aquela luz, algo que era fora do normal, e neste momento ele ouve o que Deus estava falando com ele. E ele fica um período cego, sem conseguir ver. Deus manda para que ele vá até a cidade de Damasco, que lá um homem iria encontrar ele. E esse homem era Ananias. E por um momento Ananias ficou com certo medo de ir encontrar ele. Porque Saulo tinha uma fama já de perseguidor, de alguém que realmente queria matar as pessoas e era de uma maneira cruel. Mas Deus novamente fala para que Ananias vá até lá, porque Deus vai usá-lo grandemente. Então Ananias vai ao encontro de Saulo, coloca as mãos sobre ele orando. Deus faz com que as escamas dos olhos dele caíssem. E Paulo volta a ver. Logo em seguida ele vai e é batizado. O que Deus quer dizer através dessa palavra? Através do que Deus tem para nós. Aqui, o título da nossa palavra hoje é Pregue ao mundo a glória do ministério. E esse foi o ministério de Paulo. Apesar dele ter sido perseguidor, depois ele se tornou perseguido. Porque ele começou a pregar a palavra de Deus. Nós devemos grande parte do Novo Testamento à inspiração que Paulo teve de Deus para escrever. Então foram várias cartas que ele escreveu. Foram várias igrejas que Paulo abriu. E Deus colocou ele ali como o apóstolo dos gentios. Porque Jesus tinha escolhido os 12 apóstolos, mas Paulo não era um deles. Paulo foi chamado depois, como nós lemos. Mas Deus chama ele para que ele seja o apóstolo dos gentios. E ele tinha todas as qualidades dos outros. Ele era um homem muito conhecedor da palavra. Ele tinha uma fé genuína. Ele era alguém que fazia realmente o que tinha que ser feito. Não quer dizer que ele era menor do que os outros 12. Não, mas a missão dele era uma missão diferente. Era algo que Deus queria usar ele para que ele alcançasse milhares de pessoas. E quando Paulo entendeu isso, qual era o ministério, qual era o chamado dele, quando ele entendeu a glória do que tudo aquilo representava, Paulo pega e ele começa a trilhar um caminho. E um caminho gigante que nós conhecemos, que nós temos a palavra revelada sobre isso. E eu gostaria de estar lendo uma passagem aqui do próprio livro para vocês, que nos inspira as lições. E ele diz o seguinte: um homem que entra pela porta da vocação divina em direção ao ministério, certamente perceberá a glória de seu chamado. Ele ficará constantemente maravilhado e a sua admiração será um antisséptico moral, por ter sido nomeado servo dos tesouros da graça para tornar conhecidas as insondáveis riquezas de Cristo. Não é possível se livrar desta admiração, também presente na vida do apóstolo Paulo. E aqui ainda diz: se perdermos o senso de admiração de nossa comissão, nos tornaremos como comerciantes comuns em um mercado comum, lidando com produtos comuns. E eu entendo hoje que muitas pessoas têm certa aversão à igreja, têm certa aversão a pastores, porque a igreja se tornou isso aqui, se tornou um mercado comum onde se tem produtos comuns à venda. E não é isso que Deus quer nos usar. Não é desta maneira que é esse ministério. O ministério, ele foi chamado para que a glória de Deus seja revelada. Não pela glória do homem, não para mostrar que o homem tem poder, não para mostrar qualquer outra coisa que tem sido deturpado. O ministério de Deus, chamado de pregar a palavra de Deus, é para mostrar a glória de Deus. E não ser um mercado comum. E às vezes, as pessoas acabam se acostumando em pregar a palavra de Deus
e acha que é simplesmente mais uma coisa que ela vai fazer. E nós vemos que na vida de Paulo, em toda a trajetória que ele tem descrita na Bíblia, tudo que ele escreveu, o ministério dele nunca se passava despercebido. As profissões não eram maiores do que isso. Ele era reconhecido, as pessoas entendiam o que ele estava fazendo. E eu acho engraçado porque nós temos o pastor Ayrton, ele deve estar assistindo, um beijo, pastor, maravilhoso. Que ele sempre fala que no trabalho dele, quando ele trabalhava no banco, ele sempre foi conhecido como pastor. Por quê? Porque a glória do ministério, do chamado de pregar a palavra de Deus, ela tem que ser revelada. Ela tem que estar acima, ela não pode passar despercebida. Porque a glória de Deus usando a pessoa não é o poder que aquela pessoa tem. Nós sempre temos que apontar para a cruz. E o pastor, ele sempre nos motiva, ele é um exemplo, vamos dizer que é um exemplo gigante para as nossas vidas. Porque ele sempre faz questão de lembrar isso para nós, que onde ele passava, né, ele ia nas festas que tinham de comemoração da empresa, né, no dia a dia ali no trabalho dele, e ele sempre foi conhecido como pastor. Mesmo estando com pessoas de religiões diferentes, estando com pessoas que já não acreditavam em Cristo, ou, né, enfim, nós não sabemos todas as pessoas que estavam ali, mas ele tinha orgulho disso, que ele sempre foi esse pastor. E eu sei que não é para ele se vangloriar disso, é para que Deus seja exaltado através da vida dele. Assim como Paulo fez. Deus foi exaltado através da vida de Paulo. Jesus Cristo foi reconhecido como Salvador e não como alguém condenado através da vida de Paulo. E aqui ainda gostaria de continuar lendo com vocês o que aqui o livro nos traz, que ele fala aqui uma citação de Ian Macpherson, compartilhava dos sentimentos, os mesmos sentimentos de Joel, que foi o que nós lemos no começo. Ele disse: pregar é algo solene, sublime, reverente, um ato sobrenatural. A transmissão de uma pessoa por intermédio de outra pessoa a um grupo de pessoas, sendo que a pessoa transmitida é o eterno Jesus. Então, esta é a função desse chamado do ministério de pregar a palavra de Deus ao mundo. É ter uma pessoa que vai ser um canal, que vai estar acessando um grupo de pessoas. Porém, esta pessoa que vai estar ali sendo um canal, ela é apenas um canal para que Jesus seja transmitido do céu para esse grupo de pessoas. E no meio, temos a pessoa ali denominada, a pessoa chamada para pregar a palavra de Deus. E aqui ainda, nós vamos dar continuidade falando sobre o que é esse ministério. O que é esse ministério? E João 15,16 diz o seguinte: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. E é isso que Deus quer dizer. Deus quer dizer para as nossas vidas que nós não temos superpoderes, que nós não somos dotados de uma expertise, de uma inteligência, de sabedoria. Não, ele quer dizer que ele nos chamou. Não fui eu, ou o pastor, ou a outra pessoa que está pregando, que se intitulou pastor e foi lá e começou. Não, antes de tudo isso, nós temos um chamado. E Deus chama cada um, e Deus trata de maneira diferente com cada pessoa. E aqui o ministério, primeira pessoa, nós sabemos que tem que ter esse chamado. Ninguém vai lá e se intitula aquela pessoa, se intitula pastor, se intitula apóstolo. Não, nós temos um chamado. Assim como Deus quis se apresentar ali perante Paulo, né, no momento que ele ia fazer aquela perseguição e mudar a vida dele para o resto dos dias dele, Deus também faz isso com cada pessoa, tendo esse chamado. E depois disso que nós temos um chamado, nós temos que ter uma preparação pessoal. Porque muitas pessoas têm muitos chamados, mas não se preparam. E acham que as coisas vão acontecer do além. Acha que um belo dia ela vai acordar e ela sabe que ela tem aquele chamado e as coisas simplesmente vão acontecer.
nós sabemos que existem muitos pastores, que nós conhecemos a vida e sabemos que a vida não é uma vida segundo o coração de Deus, mas quando ele sobe no altar para pregar a palavra de Deus, Deus opera milagres. E nós nos perguntamos, como isso acontece? Como que ele tem uma vida no dia a dia totalmente deturpada e quando ele vai na igreja, ele vai lá, sobe no altar e milagres acontecem nas pregações dele? Eu compreendo que Deus é extremamente poderoso e muito maior do que todas as coisas e do que todo pecado, para que ele use a pessoa que ele quiser no momento que ele quiser, para que a obra de Deus seja feita, não para que aquele homem seja engrandecido. E é essa diferença que nós temos que entender. Que nós temos que nos deixar ser usados por Deus. E não queremos que nós sejamos engrandecidos. Seguindo aqui, nós temos que ter a confissão e abandono dos pecados constantemente. Porque por mais que as pessoas sejam pastores, sejam pregadores, sejam ministros, enfim, eles tenham esse chamado de pregar a palavra, por mais disso, nós ainda continuamos seres humanos. Nós ainda continuamos homem, continuamos carne. E quando uma pessoa ela tem esse chamado, não quer dizer que ela se tornou super-herói depois disso. Não quer dizer que ela, de repente, ela estava blindada de todas essas coisas. Nós sabemos que a glória desse chamado é algo sobrenatural, assim como Deus mostra através da vida de Paulo. Mas também nós sabemos que nós somos carne e nós vamos errar. Lógico que nós devemos vigiar a todo instante, como a palavra nos diz. Estar sempre vigilantes. Mas, se errarmos, se tivermos pecados, nós temos que ter esse conhecimento de constantemente nos arrepender e abandonar. Deus fala, quando Deus perdoa, os exemplos que nós temos aqui de Jesus perdoando, né, ali os pecados que chegam até eles, e ele fala, vai e não peques mais. Ou seja, abandone o que você fazia de errado. Abandone aquele pecado, aquela prática. Isso faz parte do ministério. E ainda fala sobre a palavra. Quando você vai ministrar a palavra, tem que ser algo expositivo, algo que as pessoas vão compreender, vão entender o passo a passo. Uma mensagem, vamos dizer que ela é conforme uma subida, ela vai começar ali embaixo, no primeiro passo, você fazendo a oração, e daí ela vai começando a subir passo a passo, um passo de cada vez, para que as pessoas que estão ouvindo a palavra possam entender qual que vai ser o ápice daquela palavra. E Deus nos diz, o livro ainda nos traz que sempre toda palavra, toda pregação, tudo que é pregado, o ápice sempre tem que se voltar para a palavra de salvação. Sempre tudo deve se voltar a Cristo. Nós devemos não mostrar o quão eu sou bom, o quão inteligente e sábio eu sou. Não, a palavra ela sempre vai apontar para a cruz, sempre vai apontar para a salvação. E ainda aqui fala que nós devemos nos aprofundar na passagem. Porque muitas pessoas às vezes querem pregar e simplesmente abrem a Bíblia, lê ali um versículo e simplesmente vão falando o que querem, simplesmente vão jogando palavras ao vento, sem se aprofundar o que Deus quer que saia dali. Assim como Deus mostrou mistérios ocultos para Paulo, Deus inspirou ele para que ele escrevesse aquelas cartas que nós temos no Novo Testamento, a maioria. Deus mostrou, inspirou ele, mostrou coisas sobrenaturais para a vida de Paulo. E é isso que Deus quer fazer quando ele usa uma pessoa para ministrar a palavra dele. Ele quer que essa pessoa entre, que a pessoa vá profundo na palavra de Deus. Que não seja algo raso, apenas para cumprir tabela, apenas para cumprir a escala do mês. Não, Deus quer usar essa pessoa para que ele entenda os tesouros que Deus tem para nos revelar através da palavra. E aqui no livro ele fala que nós devemos,
além de nos aprofundar na palavra, buscar ajuda se nós não sabemos, se nós não entendemos ainda, ler versões diferentes, buscar ajuda de pessoas que tenham mais conhecimento bíblico, mais teológico, que sejam inspiradas realmente por Deus, para que elas possam nos auxiliar. E também entender que algumas vezes nós não vamos entender tudo, e as pessoas podem fazer perguntas que nós não vamos saber. E você tem que ser realmente honesto de falar que você não sabe aquilo ainda, mas que você pode pesquisar, você pode buscar, né, fontes para que você ajude aquela pessoa a compreender também. Deus nos traz maneiras, Deus nos usa de maneira sobrenatural na palavra dele. E ainda que fala que nós devemos fazer aplicações práticas. Não ler simplesmente uma passagem, talvez do Velho Testamento, do Novo, e deixar com que as pessoas achem que aquilo aconteceu naquela época e tudo bem, é só uma parábola, é só uma passagem, é isso daí, nós aprendemos mais uma história hoje. Não, não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que nós possamos entender a necessidade das pessoas. Quando se é pregado, Jesus, quando pregava, fazia os sermões dele, era como se Jesus já soubesse, no fato, ele sabia o que as pessoas estavam pensando, a necessidade das pessoas. E muitas vezes os sermões que ele fazia era exatamente para atingir corações das pessoas. E assim deve ser a palavra, quando ela é pregada, quando ela é ministrada. Deve-se orar a Deus, para que Deus mostre quais a necessidade daquele povo que vai estar ouvindo aquela palavra. Para que você vá fundo na palavra. Para que as pessoas entendam o que aquela palavra quer passar, aonde que aquela palavra quer chegar. E ainda mostrar para elas, ali ele fala, né, faça aplicações práticas. Por quê? Para você mostrar para a pessoa como que ela vai usar aquela palavra na vida dela. Como que ela vai estar usando no dia a dia, como que ela vai aplicar. Se aquela palavra tem que ir conforme a necessidade dos corações. Nós sempre oramos para que Deus trabalhe de maneira diferente, que Deus vá com a palavra direcionada a cada necessidade de cada pessoa. E Deus realmente quer trabalhar dessa forma. Mas quando a pessoa é usada como canal para estar pregando, ela tem que entender isso. Ela tem que entender esses passos. Ela tem que entender o que Deus quer fazer, não o que ela quer pregar. E ali a gente vem a outra parte, como pregar, como preparar a mensagem que vai ser falada. E Deus, né, já falou aqui sobre orar, né, entender a necessidade das pessoas que vão ouvir. E ali, pedir para que o Espírito Santo derrame poder sobre a mensagem. Eu entendo que Deus pode derramar poder sobre uma pessoa e capacitar ela de maneira sobrenatural. Mas nós temos que entender que nós somos apenas um canal para que Deus nos use. Para que a nossa boca se abra e as palavras de Deus estejam saindo da nossa boca. E não as nossas palavras, não a nossa vontade. Então nós devemos orar para que o Espírito Santo derrame poder sobre aquela palavra. Porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas vão lembrar de pequenas palavras. Vão lembrar de pequenas histórias. Muitas vezes as pessoas não lembram o nosso nome. Mas elas vão lembrar de algo que nós falamos e tocou a vida delas. E é isso que nós temos que pedir. Para que o Espírito Santo nos capacite. E que a gente realmente, a palavra que nós vamos pregar, que nós vamos ministrar, seja grandemente usada. Seja uma palavra que as pessoas vão guardar no seu coração. E vão colocar aquilo em prática. A palavra de Deus não é só para nós guardarmos na nossa cabeça. Não é só para que nós guardemos no nosso coração. A palavra de Deus vem para que nós possamos usar ela no dia a dia. Para que nós possamos estar de acordo com ela, andar de acordo com a palavra. Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. E não simplesmente saber se alguém conversar com você e falar, não, eu sei que está escrito isso. Eu sei até o versículo, o capítulo, o livro que está escrito. Mas será que as pessoas estão vendo a minha atitude? Estão vendo aquela palavra na minha atitude? Não só na minha boca? É isso que Deus quer fazer com nós através desse ministério. E nós temos que entender uma coisa que o livro chama muito a atenção. É entender a glória desse ministério. Não é simplesmente ter o chamado de ministrar a palavra, de pregar a palavra.
É entender que é uma coisa muito maior do que nós entendemos. O próprio, né, ali no começo do livro, a introdução que nós lemos, fala sobre a grandiosidade que Paulo ficava, né, assustado de entender que Deus tinha aquele chamado dele falar da glória de Deus. É isso que Deus tem chamado as pessoas para fazer. Ser usados para um ministério grandioso, de uma glória sobrenatural. Só que nós temos que entender como isso vai acontecer nas nossas vidas. E aqui ainda, nós sempre temos que entender que a mensagem ela sempre vai falar sobre a salvação. É engraçado que no livro fala que pode existir milhares de planetas, né? Nós nem sabemos tantos planetas que existem, mas que a palavra, a mensagem para esse planeta que nós estamos, a Terra, é que Jesus Cristo é o Salvador. E nós temos a melhor mensagem que pode ser pregada. E muitas vezes a pessoa não sabe que palavra é pregar, que palavra é ministrar, ou o que aquela passagem que eu li quer dizer. E o livro nos traz que a maior mensagem, nós temos a maior e a melhor mensagem que fala sobre um Cristo que é o Salvador. E hoje nós sabemos que as pessoas buscam o quê? Buscam salvar as suas vidas. As pessoas, nós vemos que muitas vezes as pessoas estão perdidas. Estão até mesmo no fundo do poço. Estão nos hospitais. Mas a palavra de Deus vem para nos dizer e mostrar que Cristo é o Salvador. E todos têm acesso a essa salvação. Todos aqueles que querem têm acesso a essa salvação. E isso é maravilhoso, entender a grandiosidade dessa palavra. E aqui ainda, eu gostaria de estar lendo uma passagem que fala sobre a transmissão da mensagem. Nós devemos pregar com entusiasmo. Você sabe o que significa a palavra entusiasmo? Ela significa Deus dentro. Continuando aqui. É pecado apresentar nossa mensagem gloriosa de modo enfadonho. Acho que foi Spurgeon quem disse: arda em fogo por Deus, e o mundo se virará para ver você queimar. Você tem queimado no altar de Deus, você tem queimado ministrando a palavra de Deus. E ainda ele continua que Spurgeon, em Lições aos Meus Alunos, que é um título que ele tem, ele disse: quando falar do céu, ilumine o seu semblante. Permita que seus olhos brilhem com o reflexo da glória de Deus. Quando falar do inferno, a sua expressão normal já será suficiente. Como que tem sido a sua expressão na hora de ministrar a palavra de Deus? Na hora de cumprir o chamado dele? Eu olhei e quando eu li essa passagem aqui, eu falei, eu fiquei, realmente. Porque esse é o fato, é um chamado glorioso, é um chamado de glória, é um chamado que você foi chamado para falar sobre Jesus Cristo. Você pregar sobre uma palavra de salvação com tantas pessoas morrendo. Você falar sobre salvar a sua vida. E muitas vezes as pessoas vão lá e não entendem esse chamado. E elas acham que estão cumprindo o chamado delas, mas do jeito delas. E nós temos que entender a grandiosidade disso. De como nós temos que fazer isso. Nós temos que ser... As pessoas têm que ver Deus através do nosso semblante, através do brilho dos nossos olhos, através das nossas palavras. É isso que Deus tem chamado. Esse ministério é esse chamado. E aqui ainda, gostaria de estar lendo ali com vocês Romanos 12, 11. Mantenha o ardor espiritual. E ainda Levítico 6,12, que diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. É isso que Deus quer fazer. Tem uma palavra que fala: o fogo nunca dorme, o fogo nunca para. E é isso que eu quero para minha vida e para sua vida.
Que esse fogo nunca se acabe, que você seja um altar queimando na presença de Deus. Que Deus possa te usar grandemente. Se você tem esse chamado, se deixe nas mãos de Deus. Seja um fogo ardente na presença de Deus. Queime no altar de Deus. Não acho que você está lá no mercado comum vendendo produtos comuns. Entenda o quanto esse chamado tem a ver com a graça de Deus. E para terminarmos, eu vou ler aqui com vocês. Permita-me concluir com outra citação relevante de Joel. Desconheço como qualquer serviço cristão pode dar frutos se o servo não for primeiramente batizado no espírito de uma compaixão sofredora. Nós nunca poderemos curar uma necessidade que não temos. Corações frios nunca poderão ser arautos da paixão. Nós precisamos sangrar se quisermos ser ministros do sangue redentor. Isso é verdade. Para ganhar almas, deve-se primeiro chorar pelas almas. Senhor, livra-nos da maldição de um cristianismo indiferente. A palavra de Deus tem a ver com salvação. O mistério de pregar a palavra de Deus tem a ver com a salvação. E antes de nós desempenharmos isso, antes de nós vivermos esse ministério, nós temos que aprender a ter essa necessidade de amor pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas. Que você possa aprender de Deus. Deus aqui quer nos ensinar um pequeno passo a passo, uma introdução do que é esse ministério. Porque nós vamos viver grandes coisas com Deus através desse ministério. Deus vai nos usar grandemente para que a glória dele apareça. E que nós possamos sempre lembrar de sempre apontar para a cruz de Cristo. Amém? Vamos estar orando para finalizar. Pai, a tua palavra tem vindo aos nossos corações de uma maneira sobrenatural. E o Senhor tem nos usado grandemente todos os dias. Senhor, nós nos colocamos na tua presença para que nós possamos queimar no teu altar, Deus. Não para que nós possamos ser reconhecidos, mas para que o mundo conheça a sua glória. Para que o mundo conheça o teu poder e a salvação que somente tu pode dar às nossas vidas. Senhor, eu coloco estas vidas agora, Senhor, na tua presença, Pai. E se existe alguém ainda que tem dúvida desta salvação, Pai, eu te peço, quebranta este coração, Deus. E que ele possa fazer esta oração, Senhor, de te pedir, Senhor, de aceitar o Senhor como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, que o Senhor possa estar escrevendo o nosso nome no livro da vida. Pai, não importa o quanto o mundo, Pai, tem ceifado as vidas, tem falado sobre morte, nós estamos aqui para pregar a vida, a salvação de Cristo. Senhor, alcança cada um conforme a necessidade dos corações. Senhor, tu conheces o coração de cada um. E eu coloco estas vidas na tua presença, Senhor. Que possamos ser usados para que o seu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que você tenha sido abençoado, assim como eu fui, assim como Deus ministrou a vontade dele no meu coração. Deus tem nos... Eu sempre falo isso, que Deus tem nos capacitado com um amor pelas pessoas. E eu vejo isso como o ministério de Jesus, um amor pelas vidas. E eu gostaria de te propor neste momento, se você tem pessoas que você ama e que precisam realmente ter a vida salva, que estão à beira da morte, que estão no limite, abra a sua boca e fale sobre a salvação de Cristo. Que essa é a maior mensagem que nós temos para o mundo em que nós estamos vivendo. Um Cristo que salva e que dá vida em abundância. Que Deus possa te abençoar grandemente.